Célula, lugar de restauração. Vocês viram testemunhos aqui de vidas restauradas. É possível haver restauração de vidas. Jesus é aquele que morreu para restaurar minha vida e a sua. E o Evangelho de Marcos é um evangelho rápido, que começa falando de milagres. E peço que você abra no capítulo 2 de Marcos, que é o segundo evangelho, que eu quero ler uma história muito interessante que abençoa muito a minha vida. Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Veja bem, só um detalhe aqui. Cara, faz um esforço daquele, quando desce para Jesus, ele estava querendo o quê? A cura física. Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Dá vontade de voltar para casa, né? Pô, eu vim aqui para sair dessa maca, o cara diz um negócio desse. Aí veja a continuação do texto. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isto que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Jesus confronta a mente dos caras. Verso 10. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Que texto espetacular, queridos. Marcos é um evangelho rápido, que ele dá informações rápidas para a cultura romana da época. Marcos era discípulo de Pedro, e no versículo 15, ele diz a missão de Jesus. O tempo é chegado, do capítulo 1, dizia ele: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então esse evangelho rápido, Jesus começa a fazer alguns milagres, Marcos narra aqui de maneira rápida e objetiva, mas a partir do versículo 40 do capítulo 1, Jesus cura um leproso, e na cura desse leproso, Jesus dá uma orientação a ele: olha, vai para o sacerdote e diz a ele o que aconteceu com você, para que Deus seja glorificado, mas não diga nada para ninguém. Jesus foi muito enfático para ele: não espalhe a notícia, fique só para você, porque não era chegada a hora de Jesus se revelar e ser perseguido. Mas o cara tinha uma língua gigantesca, e no verso 45 diz assim: ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Jesus ficou por algum tempo escondido em lugarejos, para que, quando chegasse na cidade, não fosse anunciado que ele tinha chegado. Mas é interessante que Jesus, onde ele se encontra, as pessoas vão até ele. E diz aqui, como você viu, que as pessoas saíam da cidade para ver Jesus. Só que, quando começa o capítulo 2, diz a Bíblia que Jesus foi para Cafarnaum, a cidade onde ele morava, e foi para a casa dele. E na casa dele estava acontecendo uma reunião. E ele estava pregando a palavra.
Muitas pessoas vão atrás de Jesus, atrás de cura, atrás de algum milagre financeiro, de alguma coisa espetacular, e Jesus faz o que ele havia anunciado, ele prega a palavra para que haja arrependimento do pecado. Esse texto é espetacular, porque eu consigo ver aqui, a célula de Jesus era gigante. Jesus estava na casa dele fazendo uma reunião de célula, mas tinha tanta gente que tinha que multiplicar. Aí de repente chega outra célula, 4 amigos carregando um na maca. 2 células se encontrando, só que a de Jesus era grande demais. Quando eu olho para esse texto, eu lembro de algumas palavras de alguns irmãos que eu amo muito. Um é de John Ortberg, ele escrevendo sobre isso aqui, ele diz que esse texto é a fraternidade da maca, ou a comunidade da maca. Célula é lugar de restauração, porque célula é uma comunidade da maca. Daqui a pouco você vai compreender o que eu quero dizer. Pastor Isaltino Gomes, que faleceu ano passado, ele dizia que a maior necessidade humana é o perdão de Deus. A maior necessidade humana é o perdão dos seus pecados. E esse texto está falando justamente sobre isso. O foco aqui não é os amigos, o foco aqui não é o paralítico, o foco aqui não é a multidão, o foco aqui não é os escribas que estavam tumultuando, pensando, o foco aqui é Jesus que perdoa o pecado. O foco de uma célula saudável que restaura é Jesus Cristo. Se Jesus está presente numa célula, se Jesus está presente numa igreja, se Jesus está presente na minha e na sua vida, as pessoas são atraídas. Lembra do início? Jesus estava fora da cidade, as pessoas iam até ele. Jesus entra na cidade, as pessoas vão até ele. Se Jesus está na nossa vida, as pessoas são atraídas pelo poder e pelo amor de Jesus. Não tem como. Não tem como algo que é saudável, algo que é restaurador, algo que expressa a graça e a misericórdia de Deus, como diz o tema da nossa série, célula é uma força em movimento. Não tem como Jesus estar presente num lugar e isso não ser movimento, que atraia mais pessoas, que mais pessoas sejam restauradas, mais pessoas sejam curadas, mais pessoas sejam alimentadas, mais pessoas se arrependam no pecado, mais pessoas creiam no Filho de Deus, mais pessoas creiam que o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo. Não tem como, irmãos. Se Jesus é centro na nossa vida, as pessoas serão atraídas. E eu queria dizer para você aqui algumas estratégias que Jesus usou antes de eu aplicar e voltar para a maca. Jesus usou algumas estratégias aqui para pregar o evangelho ao paralítico. Primeiro, Jesus deu o que era necessário. O perdão, depois Jesus deu o que era desejado. Andar. O texto que nós lemos ensina que primeiro Jesus dá o que nós precisamos, o que nós necessitamos. E o que é que nós precisamos, irmãos? Qual é a maior necessidade do ser humano? É milagre? A maior necessidade do ser humano é que alivie as dores? A maior necessidade do ser humano é que um paralítico torne a andar? A maior necessidade do ser humano é que uma mulher que não consegue engravidar, engravide? A maior necessidade do ser humano é que uma dor de dente que ele passe? Não! A maior necessidade de um ser humano é que os seus pecados sejam perdoados. Talvez aqueles homens foram ali com uma intenção só da cura daquele paralítico, só que ele saísse dali andando, que voltassem a brincar, que voltassem a ser felizes. Mas Jesus foi na necessidade dele. Filho, eu fico tentando imaginar a cena, poxa, um trabalho da gota para descer ali. E Jesus olha para o cara e diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Imagine a cena, irmãos. Não, peraí, mas eu não vim aqui, Senhor. Eu não vim aqui para isso. O Senhor sabe qual é a minha necessidade. Sei que os teus pecados sejam perdoados. Eu sou Deus. Mas Jesus é provocador.
Jesus confronta a mente de todos os presentes. O verso 6 e verso 7 diz: estavam assentados ali alguns mestres da lei. Olha, o quê? Raciocinando no seu íntimo. Por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus perdoa o homem, diz que o homem está salvo, e os outros que estavam ali, o próprio doente, os amigos que levaram, os escribas começaram a raciocinar. O verso 8 de Jesus percebeu em seu espírito que era isto que eles estavam pensando. Jesus chama a atenção dos caras, perdoando os homens, e todos voltam-se para ele, todos em pensamento: cara, esse cara está maluco, está perdoando alguém, só quem pode fazer isso é Deus, isso é blasfêmia, e quem blasfema tem que pagar por isso. E quando Jesus chama a atenção dos caras, que o Espírito de Deus confirma para Jesus, aí Jesus faz a segunda parte. Mas antes de passar para a segunda parte, eu queria fazer uma reflexão, uma pergunta para você. Quantas vezes eu e você somos iguais a esses escribas aqui, que ficamos questionando a direção de Deus na vida das pessoas, que ficamos dizendo: quem é esse que está perdoando o pecado de fulano? Quem é esse Jesus que está perdoando o pecado de Beltrano? Quantas vezes pessoas chegam para mim, dando nomes e volume e notas para os pecados dos outros, sem olhar para o seu próprio. Quantas pessoas nos procuram e ficam colocando outras pessoas como se o pecado dos outros fosse gigantes, e não olham para o seu próprio. E ainda mais, que aí para mim é a pior situação, quando essa pessoa que tem um pecadão, e eu que tenho um pecadinho estou aqui, e Deus começa a restaurar aquele que tem um pecadão, eu que estou aqui digo assim: mas como? Não pode, tem algo errado. Esse cara não tem jeito para ele. Esse cara peca demais. O tamanho do pecado dele é maior do que o mundo. Como disse Rafael aqui, às vezes é tão grande que a gente acha que não tem condições de ser restaurado. Mas tem. Jesus tem poder para restaurar as pessoas do pecado, porque Ele é Deus. E se Jesus participa de uma igreja, se Jesus participa de uma célula, por que eu digo que Jesus participa? Porque tem igrejas que Jesus não entra. Porque tem vidas que Jesus não faz parte. Tem células que Jesus já não passa por lá há muito tempo. Tem igreja que Jesus não pode nem entrar, que Ele pede: por favor. É o único texto na Bíblia que diz que Jesus: eu quero cear com você. Eu quero cear, eu quero entrar aí. Eu quero entrar nessa igreja, eu quero cear com você, eu quero bater na porta, eu quero entrar. Interessante. Lá em Apocalipse diz isso. Mas quantas vezes nós deixamos Jesus fora, como esses homens aqui, e ficamos conjecturando, pensando, raciocinando sobre o pecado dos outros, e não queremos que Jesus faça um milagre na vida dos outros. Eu acho que essas pessoas são aquelas que mais precisam de Jesus dizer: filho, cara, está difícil para tu, viu? Eu quero perdoar teus pecados. Porque como disse Cíntia aqui, a gente vai para um retiro como esse do Ser Novo, e a gente vai assim: cara, eu tenho poucos pecados, sabe? Porque eu sou professor de EBD. Sabe, eu tenho poucos pecados porque eu canto no louvor da igreja. Eu sou o pastor da igreja, então eu tenho poucos pecados. Eu tenho poucos pecados, eu sou pastor da igreja. E quando a gente é confrontado por Deus, como Jacó foi confrontado por Deus no Val de Jaboque, a gente descobre
a multidão de pecado que nós carregamos e gostamos. Gostamos de carregar. E não damos nome aos bois. Nós, quando vamos orar, nós dizemos: Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa todos os meus pecados. Parece um arco-íris. É lindo. Todos os meus pecados. São bonitinhos, Senhor. Olha, eu sou mentiroso. É só uma mentirinha, Senhor. Ela é bonita, está vendo? É colorida. Olha ali, azul. Olha, Senhor, eu não consigo ver uma mulher que eu fico doido. É só um pecadinho, Senhor. Senhor, eu não consigo ver aquela irmã que eu tenho inveja. Eu queria que ela morresse, aquela troço. É um pecadinho, Senhor. Bonito, sabe? E nós colocamos esses pecados no nosso coração e os alimentamos e fica lá. É essa turma que Jesus confronta. Que Jesus sabe que eles estão pensando errado. E Jesus atiça o coração deles para confrontarem. Soube de uma célula essa semana, de uma pessoa que passou aqui na igreja, nunca veio na igreja, mas veio durante a semana e alguém disse: eu queria ir numa célula que eu preciso de ajuda. E ele ligou para um líder e marcaram e foram buscar, e ele foi para a célula, a reunião. Quando chegou lá, na reunião, parece que ele ouviu a pregação e assistiu a peça na internet da Páscoa. E ele chegou na célula e ele disse: cara, eu queria falar. E ele não conhece ninguém, nunca veio na igreja. E esse homem, ele abriu o coração dele, falando da situação. Não sei quem é, não sei se ele veio para a igreja mais, mas o cara rasgou o coração dele. Eu fiz isso, eu faço aquilo outro, eu faço isso, aquilo outro. Sabe? Porque ele encontrou Jesus na célula. Porque ele encontrou a graça. Porque ele encontrou possibilidade de restauração naquele grupo. Porque essa igreja tem pregado e tem crido um Jesus que transforma. Um Jesus que muda as pessoas. Agora tem aquelas pessoas que não querem mudança. E essas aí, Jesus não pode fazer nada. Mas as que querem, venham do jeito que você está. Que Jesus vai transformar no que Ele quer que você seja. Aí Jesus cativa a mente dos homens e ensina o que Ele é. Jesus ensina no verso 8 de que Ele é Deus. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Jesus entendeu. Eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Jesus conhece o que está no meio do seu coração, porque Ele é Deus. Jesus revela a sua humanidade santa. E porque Ele foi enviado, que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem, quando você vê na expressão Filho do Homem, em Marcos tem mais de 10 vezes, e no Novo Testamento todo tem mais de 80 vezes. O Filho do Homem está revelando um homem humano que é divino. Deus em Cristo. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. E aí Jesus afirma a sua autoridade. Jesus tem poder sobre todas as coisas, debaixo do céu, da terra, no inferno, o que você imaginar. Quem manda é Jesus. Tudo que você imaginar na terra, quem manda é Jesus Cristo. Amém? E se Jesus está numa célula, meu amigo, se Jesus está numa igreja, imagina a autoridade que essa igreja tem se submetendo à autoridade de Jesus. Aí ele diz: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Primeiro ele disse: perdoados estão os teus pecados. Depois ele disse: levante, pegue a sua maca e vá para casa. Talvez esse homem fazia tempo que não fosse tão amado.
O Jesus que revela a sua autoridade aqui é o mesmo Jesus que tem autoridade para perdoar a minha vida, perdoar a sua, fazer um milagre na minha vida, fazer um milagre na sua. Mas a maior intenção na minha vida e na sua, de Jesus, é que eu e você andem como perdoado. Porque quem anda como perdoado, entende o que é restauração. Quem anda como perdoado, anda com atestado de óbito no bolso. O velho homem morreu. Mesmo que de vez em quando o atestado de óbito queira andar sozinho, sabe? Ele vem saindo aqui. O cara está com o atestado de óbito. Marcelo, o velho homem, está morto. Eu boto aqui. Mas de vez em quando ele cria asa e quer sair. Ele toma Red Bull. Me dá asas, aí ele sai aqui. Ó. Sabe, o velho homem. E a gente tem que pegar ele, sabe? Dar um peteleco e botar aqui de novo. Porque quem se encontrou com Jesus anda com atestado de óbito na mão e com registro de nascimento no outro. Porque é nova criatura. Porque foi tocado, foi chocado, foi perdoado os seus pecados e Jesus mudou a sua história e a minha história. É isso que acontece numa célula, é isso que acontece numa igreja que entende que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Agora, para concluir, e para você que não participa de célula, para você que não entendeu o que a igreja está vivendo hoje, o que nós estamos respirando, eu quero fazer algumas aplicações para aqueles que carregam a maca. Talvez você entrou aqui nessa noite e possa ter ficado admirado, como todos ficaram aqui. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, diz a Bíblia. Mas eu queria dizer para você o que é que nós estamos fazendo para obedecer à missão de Deus para essa igreja. Aqui nessa igreja, nós temos vários carregadores de maca. Tudo isso ocorreu porque 4 homens levaram um paralítico a Jesus. E eu queria tirar 3 princípios rápidos para a sua vida e para a minha vida desses homens. Primeiro, esses homens tiveram visão clara de que Jesus poderia curar aquele homem. Os carregadores de maca, eles têm visão clara do que Deus pode fazer na vida do outro. Os carregadores de maca, eles compreendem que a visão determina a ação. Porque eles não olham para as dificuldades, eles têm a visão. Dificuldades nós teremos, mas nós temos a visão. Cara, esse cara aqui pode ser curado. É uma pessoa que você traz para a igreja, é uma pessoa que você leva na célula, é uma pessoa que você aconselha, é uma pessoa no trabalho que você ora. Você é um carregador de maca para levar pessoas a Jesus. Os carregadores de maca, eles têm determinação e criatividade. Determinação porque diante deles está o quê? Uma multidão que muitas vezes atrapalha de levar alguém a Jesus. Tem fariseus que ficam julgando, esse daí não tem jeito. E esse daí que vai curar, ele tem autoridade para fazer isso? Talvez eu e você foi treinado. Eu fui treinado para ser batista. Fui treinado para ser um batistossauro. Mas Deus me chamou para ser discípulo de Jesus. A Bíblia me chamou para ser discípulo de Jesus. E discípulo de Jesus carrega maca. Tem muitos presbiterianos rex, assembleodontos e batistossauros. Jesus chamou você para ser discípulo. E discípulo carrega maca. Discípulo, ele faz tudo, ele é criativo, ele é determinado. Está difícil, cara, o cara dá um jeito, mas eu quero levar esse homem a Jesus. Cara, pense nos cabas malucos. Os caras olham para cima, tem um jeito. Eu vou subir lá, eu faço um buraco, eu não sei, eu tenho que dar um jeito desse cara chegar a Jesus. Se bem que lá eram aqueles terraços. Como quem é carioca aqui? Carioca. Bom, os cariocas fazem em cima, aqui, não é? E eu chamei mano no primeiro culto, os carioca quase que batem em mim, porque mano é paulista. Pô, os carioca tem uma laje que faz um churrasquinho no final de semana. Os caras disseram, cara, a laje
a gente sobe lá e a gente faz um buraco e na frente. Agora você imagina a dificuldade de subir e a dificuldade de descer o cara, 4 cordas para descer o cara na frente de Jesus. Carregadores de maca têm determinação e criatividade. E carregadores de maca têm fé sincera. A fé deles é sincera. Eu não estou levando um cara a Jesus para eu me aproveitar dele. Eu estou levando uma pessoa para Jesus porque eu tenho fé em Jesus, que pode usar a minha vida para abençoar a vida daquele homem. Stênio Márcios tem uma música linda que fala sobre esse texto. Não se preocupem que eu não vou cantar. Mas eu vou citar aqui a poesia. O nome da música é Velha Amizade. Ele diz assim na música: era um aleijado, mas que não vivia só. Tinha 4 amigos. 4 corações repletos de bondade e fé, esperança à vista. 4 cordas, cada uma numa ponta de uma cama. Um buraco aberto num telhado. Muita sincronia, equilíbrio e pontaria. 4 homens que não sabem o que é desistir nem duvidar. Desce aquela cama bem no meio do lugar onde estava Cristo. O que é mais difícil? Quem irá me responder? Perdoar ou curar? Sai andando aleijado, carregando o seu leito. Como é livre alguém que é perdoado? O cara saiu feliz porque estava andando, mas ele saiu mais feliz porque ele foi perdoado. No telhado, 4 homens abraçados, lágrimas e risos. Me responda o que é difícil para Deus operar. Olha os 5 amigos até. Agora não são mais 4, agora são 5. Parecem com os guris do lugar. Sobe na figueira, pula a ribanceira, banho de cachoeira, pó, lama e poeira. Travessuras 1000 para fazer. Como foi há tempos atrás. Chega de sofrer, chega de lembrar. Bobo é quem por último chegar. Que coisa linda, gente. Quantas pessoas que Deus está te incomodando para que você seja carregador de maca. Quantas pessoas Deus está te chamando para que você as convide para o convívio com Jesus Cristo. E eu e você temos negado fazer o que Jesus nos chamou para fazer. Porque muitas vezes nós não cremos. Nós não temos uma fé sincera. Muitas vezes nós estamos com peso no coração demais e só pensamos em nós mesmos. E para ser sincero, na maioria das vezes, nós não cremos que Deus pode restaurar vidas, apesar de Ele já ter tido restaurado a nossa. Quem é você nesse texto? Você é o escriba que julga tudo? Tudo tem que ser racional. Jesus não pode fazer isso. Você é a multidão que atrapalha pessoas que chegam a Jesus. Você provoca tumulto, você fica na frente, você impede as pessoas de chegarem a Jesus. Eu quero convidar você para ser um carregador de maca. Ou talvez você que está aqui nessa noite está precisando ser carregado na maca. Talvez as pessoas estão lhe carregando na maca. Eu acredito que a Zona Sul hoje é uma igreja que tem vários carregadores de maca. Eu louvo a Deus por isso. Porque senão essa igreja não estava tão linda como está aqui. Não estava tão linda como estava no primeiro culto. Porque eu olho para as pessoas e vejo fulano foi trazido por ciclano, fulano foi trazido pelo outro, ciclano foi trazido, e o evangelho vai se espalhando, vai inundando os corações, vai transformando vidas. E você vê uma ligação, uma coisa que Deus vai fazendo, Deus vai trazendo as pessoas e vai curando os corações e perdoando os pecados. Isso é o que Jesus faz. Amém, gente? Que o amor de Deus o Pai, que a maravilhosa graça de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo acompanhe o seu povo,
Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse dia tão especial. Obrigado pelos testemunhos aqui de quebrantamento, de vidas que compreenderam e compreendem o que é a graça de Deus. Obrigado porque célula é força em movimento. Obrigado porque célula é lugar de restauração e de acolhimento. Obrigado porque aqui nessa igreja nós temos carregado a marca de muita gente para exaltar aquele que num texto é exaltado por Marcos: Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, que veio para dizer ao mundo: arrependa-se do seu pecado, porque o reino chegou e está posto. Pai, que essa igreja continue sendo divisor de águas na vida de muita gente. Que essa igreja continue atraindo pessoas para Jesus, porque Jesus está nela. Que essa igreja continue sendo simpática à comunidade, porque Jesus está nela. Que as pessoas saiam daqui dando o abraço de Jesus, dando o sorriso de Jesus, dando o aperto de mão de Jesus, dando o testemunho de Jesus e atraindo pessoas para a glória de Jesus. Muito obrigado. Eu quero orar também pelas vidas que estão aqui com peso no coração. Talvez tenha pessoas aqui que chegaram aflitas e que talvez alguém trouxe essas pessoas aqui carregando numa maca. Eu quero orar por essas vidas, ó Pai. Minha oração é que o Senhor encontre, acalente e restaure os seus corações. Que elas possam compreender o quanto são amadas do Senhor. Que elas possam compreender que elas são filhas e que o Senhor cuida de cada uma delas, para a tua honra, glória, domínio e poder. Muito obrigado pelo teu cuidado sobre esta igreja. Dá uma semana abençoada para cada um de nós, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa alegria. Do que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida e comum verdadeira. Sempre grande em poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Da multidão dos que creram,
era só o coração. Meu Deus, é vida. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. E o que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande em poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que crerão, era só o coração. A alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo.